Eu sou o pastor Toninho, me batizei no dia 15 de abril de 1979. Alguém batizou antes de mim? Acho que só o Roberto, Antônio Carlos, a Raquel, quem mais aí? A irmã. 15 de abril de 1979, eu desci as águas do batismo na Igreja do Evangelho Quadrangular, que tornou-se a minha casa até o dia de hoje. E graças a Deus por esta fidelidade, por esse comprometimento com Deus e com a igreja, que fez com que a nossa família realmente estivesse uma nova história. Eu estou até emocionado de ver as palestras. Nós temos mais 2 palestras ainda, e depois as tarefas que nós vamos passar para cada um, porque isso é uma igreja sadia. O pastor Márcio acabou de falar agora da escola bíblica. Nós estamos formatando a escola bíblica da Igreja Quadrangular novamente. Nós vamos fazer a escola bíblica às quintas-feiras, porque é um dia que eu tenho um compromisso que eu não vou para São Paulo frequentemente de quinta. Eu quero também participar, vai ser aqui no templo da igreja. Por enquanto continua do jeito que está, mas nós vamos formatar uma escola bíblica bem bacana para você ser aluno dela. Aulas de 50 minutos às quintas-feiras, tanto presencial como online, e vai ser bênção na vida da igreja, porque eu acredito que o meu povo perece porque falta conhecimento. E o meu assunto hoje é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui está o nosso símbolo, Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. E nós vamos tentar entender com as imagens que vêm a seguir, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem uma bandeira. Essa é a nossa bandeira. Você sabe que a bandeira representa um time de futebol, um país, uma cidade. Uma bandeira representa muitas coisas. A bandeira da igreja de Cristo é o amor. Sua bandeira sobre nós é o amor. Mas a Igreja Quadrangular, ela tem essa bandeira. Aqui está a nossa bandeira, de 4 cores. A cor vermelha representa a salvação. A cor amarela ou ouro representa o poderoso batismo com o Espírito Santo. A cor azul representa a cura divina. E a cor lilás ou roxo representa a vinda gloriosa de Jesus como Salvador. Aí estão os 4 pilares de pregação da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Pode seguir. Aqui está a nossa fundadora. Ela foi fundada por uma mulher chamada A.M. Semple McPherson, uma canadense, 1890 a 1944, morreu jovem com 54 anos, não era a pregadora mais eficaz da época. Na época tinha uma moça pregando, ela chamava Kathleen Kuhlman. Quem já leu livros de Kathleen Kuhlman? Uma grande avivalista. Quando Kathleen Kuhlman morreu, pastor Rodrigo, quando ela morreu, morreu junto com ela toda a visão. A visão morreu junto com ela. E a A.M. Semple McPherson diferente. Ela também morreu, mas a visão continua. Ela tinha um lema, que o sol não se colocaria sobre a Igreja Quadrangular. Hoje nós estamos em mais de 150 países, você pode dar graças a Deus por isso. Ou seja, num país como a Austrália, num país como o Japão, num país como a China, nós temos uma bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular pelas missões nacionais e internacionais. E essa mulher é fruto da oração de uma mãe. A sua mãe, também canadense, sempre ligada ao exército da salvação, e quando ela pregava a palavra de Deus, ela estava já nos seus dias de inquietação, porque normalmente a gente fica inquieto, normalmente a gente quer produzir mais do que a gente produz, e ela entendeu a sua limitação, e ela fez uma oração assim: Senhor, se o Senhor me der uma filha mulher, ou um filho homem, eu vou dedicar esse filho ao ministério, e aquilo que eu não consegui fazer, que ele possa fazer o que ela possa fazer. Então ela dedicou, antes de nascer, essa mulher, a A.M. Semple McPherson, ao Senhor. E essa mulher então fez uma grande revolução na época. Ela construiu um templo em Los Angeles chamado Angelus Templos, que foi o maior templo já construído na história até 1940, 50. Ninguém no mundo tinha construído um templo tão grande. Ela construiu, e quando ela foi até um arquiteto, ele disse assim para ele:
a senhora tem condições de fazer esse templo? Parece que estamos falando na nossa igreja. Ele disse assim: condições nenhuma. Mas como a senhora vai fazer? O senhor assina o projeto, que o resto não é com o senhor mais, é com o Deus que eu sirvo. E Deus abençoou, e aí está lá o templo construído. É a igreja aqui em Piracicaba. Então, nossa estratégia quando chegou no Brasil em 1951 foi as tendas. Em Piracicaba também foi as tendas. Nós tínhamos uma tendeira aqui, que era a pastora Geni. Ela faleceu, ela pregava na tenda da Vila Resende, e aqui, quando a igreja chegou em tendas também, e a igreja foi muito apedrejada, como em todos os lugares, porque, irmãos, perseguidores da igreja sempre vai existir, nunca vai deixar de existir, mas graças a Deus sempre tem os teimosos, os valentes que enfrentam os leões e as arenas e as pedradas, e a igreja continua forte e firme. Você pode dar um glória a Deus. Hoje as pedras, elas não são mais visíveis, mas elas somos atacados por posicionamentos que nós temos, por acreditar que Deus criou um homem e uma mulher, que o casamento é entre marido e mulher, enfim, nós somos apedrejados muitas vezes por isso, mas nossa doutrina tem que ser continuada a pregar com solidez e com firmeza, que nós acabamos de ouvir agora sobre salvação, palavra e Santa Ceia. Está aqui, nossa estratégia foi as tendas. A nossa pregação, ela consiste nos 4 evangelhos do Novo Testamento. O que é evangelho? Evangelho é as boas novas de salvação. Evangelho é boas novas. Então, nós temos 4 homens que escreveu a respeito de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesta ordem que está na Bíblia, no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas cada um enxergou Jesus de uma ótica. Eu posso colocar 4 pessoas aqui para falar de mim. Algum vai falar assim: o cabelo está branco. O outro vai falar assim: o cabelo do pastor Toninho parece uma piscina, dá para ver até o fundo. Cada um fala de um jeito. O outro vai falar assim: nossa, mas o cabelo dele é bacana. E cada um fala de uma ótica. Então 4 homens viram Jesus de uma certa forma, e eles discorreram as virtudes de Jesus segundo aquilo que eles escrevem. Então, por isso que são baseados nos 4 evangelhos. E o evangelista Lucas, não está na ordem, o evangelista Lucas era um médico contemporâneo, ele foi ganhado por Paulo, e ele escreve sobre pesquisa. Então ele discorre. Todo filme sobre Jesus é baseado no Evangelho de Lucas, porque é o evangelho mais completo, porque ele estudou aquilo que ele escreveu. E Lucas fala de Jesus como Filho do Homem, aquele que salva. A cor, vamos seguir, a cor da salvação, o símbolo da salvação é a cruz, porque foi na cruz que a gente teve a remissão dos pecados. A cor é o vermelho, que representa o sangue de Cristo. Então, a primeira base da quadrangular é Cristo salva, e temos que pregar essa poderosa salvação. A segunda cor é a cor amarela, está representado no Evangelho de São João, que apresenta Jesus como Filho de Deus. Jesus como homem é Lucas, Jesus como Filho de Deus é João, porque Jesus como Filho de Deus, ele se torna o batizador com o Espírito Santo, ele batiza com o Espírito Santo. O que é isso? Isto é o poder de Deus para a gente praticar aquilo que Deus quer na nossa vida. Isso é a unção de Deus na nossa vida para as práticas das coisas que o Senhor exige de nós. Tem coisa, toda ação do homem vem uma ação de Deus. Deus não vai agir sem a ação do homem. Então, recebereis poder. Jesus batizador com o Espírito Santo. O símbolo é a pomba. Pomba é da simplicidade. Quanto mais autoridade, mais poder alguém recebe, mais simples ele se torna. A pomba está aqui com o animal puro e limpo e abençoado. Cor amarelo representa o ouro, e que é o fogo do Espírito Santo na vida do crente. E você vai ser cheio de Deus para cumprir os projetos de Deus. O terceiro evangelista é Marcos. Ele apresenta Jesus como o rosto do boi.
Nós temos o rosto do homem na salvação, o rosto do leão no batismo com o Espírito Santo e o rosto do boi no livro de São Marcos, que apresenta Jesus como servo. O símbolo é o cálice, porque com o cálice o Senhor tomou o nosso cálice das nossas dores, das nossas enfermidades e levou sobre si. Onde está isso? Isaías capítulo 53. E ele levou sobre si. Ele carregou sobre si. Então, a cor que representa é a cor azul. Por que azul? Porque é do céu de onde vem a cura, a bênção sobre a nossa vida. O símbolo da cura divina é o cálice, porque o Senhor tomou o nosso cálice. Quarta cor e última é a cor lilás. No livro de Mateus representa Jesus como o rei. Irmãos, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele faz parte da trindade lá do Velho Testamento e do Novo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus precisou enviar o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é, sim, o Filho de Deus e veio ao mundo como homem, nasceu numa manjedoura, foi crucificado na cruz, foi levado ao céu, mas ele não volta como menino, ele volta como rei. Você pode dar um glória a Deus? Ele volta como Senhor absoluto, ele volta como Senhor de toda a terra. Nenhum nome é sobre todo nome. O nome de Jesus é poderoso, e o nome de Jesus, poderoso como rei. O símbolo da segunda vinda é a coroa. Todo rei tem sua coroa. Um dia deram a coroa de espinhos, mas agora vem a coroa da verdade, de quem coroa o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O símbolo é a coroa, não é? A cor que representa a realeza de Jesus é o lilás, porque era básico na vida dos reis usarem o lilás. Então nós estamos diante de uma igreja completa, que prega um evangelho verdadeiro, que tem uma doutrina limpa, santa, abençoada. Há muitos anos as pessoas falavam assim: a igreja quadrangular é uma igreja de porta aberta. Sim, somos uma igreja de porta aberta, porque a gente crê no poder de Deus que restaura a vida da pessoa, que muda a vida da pessoa. Buscamos o perdido a qualquer custo, é o lema da nossa igreja. E depois o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nesse interior. E você que é novo batizante, bem-vindo a essa família. Se vai servir Deus conosco aqui, você que também se torna membro da igreja nesses últimos tempos, que o Senhor te abençoe. E eu profetizo, hoje é um start, você vai frutificar nesse lugar, vai crescer. Olha só, 79 para 2012, dá quanto aí? Dá 43 anos, irmãos, que eu fui batizado nessa igreja. Eu não conheço outra igreja, eu não conheço outro lugar, embora possa ter estudado sobre outros lugares, mas eu sou fiel ao meu Deus na igreja que me apresentou o caminho. Deus te abençoe, bem-vindo à casa. Somos a igreja sede, e que a bênção fique sobre a sua vida.